Hoje vamos analisar um caso da metade do século XX, então relaxe enquanto vamos para os Estados Unidos. Alcalu surgiu como uma pequena comunidade na Carolina do Sul, a cerca de 140 quilômetros de Charleston, e em 1890 já era uma cidade industrial. Muitos moradores viviam em casas da empresa enquanto trabalhavam na serraria Alcalu. Com o tempo, o negócio cresceu e Alcalu ganhou mais serrarias na cidade. Inauguraram um hotel, uma loja, várias escolas e igrejas. Cerca de 40 milhares de pessoas já chamavam Alcalu de lar. Uma dessas famílias era a de Stinney. George Sr. trabalhava na serraria, o que permitia à família alugar uma casa modesta da empresa. Ao lado havia um galinheiro e nos fundos a única vaca da família cuidada pelas crianças. George Sr. e sua esposa tiveram 4 filhos juntos. George Jr. era o mais velho. Depois vinha Chiles, seguido por Catherine, e a caçula se chamava Amy. Os Stinney eram pais rigorosos e trabalhadores, que educaram os filhos para serem responsáveis e dedicados. Todos deveriam ajudar a manter a casa limpa e cuidar dos animais. George Sr., mesmo sem ganhar muito, sempre garantia que os filhos tivessem tudo o necessário. Como era típico de muitas pequenas cidades do sul naquela época, os moradores negros e brancos viviam existências muito diferentes. Os trilhos do trem que cortavam Alcalu formavam uma linha divisória entre as duas partes. Na década de 40, as leis de Jim Crow mantinham a segregação legal na Carolina do Sul. As crianças Stinney iam a uma escola segregada. George Sr. deixou claro que não deviam atravessar os trilhos, e eles obedeceram sem questionar. Aos domingos, a família ia para a Igreja Batista Green Hill, que ficava ali perto. A rotina semanal era valorizada, já que a igreja era centro de culto social e cultural para a comunidade negra. Devido à segregação e discriminação racial, a igreja oferecia pertencimento, apoio e união. Era um lugar onde as famílias podiam se reunir, compartilhar suas experiências e encontrar consolo na fé, longe das duras realidades da vida. Para Jorge e sua família, os cultos de domingo eram fonte de força e comunidade, ajudando-os a manter a fé e dignidade diante das difíceis circunstâncias. Sexta-feira, 4 de março de 1944, novamente, como qualquer outro dia em Alcalu, o clima estava ameno e agradável, com o sol brilhando intensamente no céu. A primavera estava intensa, com flores pontuando a paisagem. A cidade era cercada por vegetação exuberante, criando um clima tranquilo e revigorante. George Jr., de 14 anos, e sua irmã Amy, de 7, haviam terminado o dia escolar e cuidavam das tarefas diárias. No topo da lista estava levar a vaca da família para pastar em frente à casa, uma tarefa simples e rotineira que faziam regularmente. Enquanto isso, não longe dali, 2 crianças saíram de casa após a escola. Ao contrário de George Jr. e Amy, não tinham tarefas domésticas. Betty June Binnicker, 11 anos, e Mary Emma Thames, 7 anos, buscavam uma tarde despreocupada de aventura. Buscavam maypops, frutos perfumados da flor do maracujá roxa, que cresciam selvagens nas margens dos trilhos do trem. As meninas dividiam uma bicicleta e se revezavam para usá-la. As risadas delas ecoavam na brisa quente, mas a busca pelos esquivos maypops se estendeu mais do que o esperado com o passar do tempo, sem encontrar nenhum maypop. Elas foram até os trilhos do trem e viram de longe um menino e uma menina observando uma vaca sozinha no campo. Sem hesitar, as meninas cruzaram os trilhos e perguntaram às crianças onde achar maypops. George e Amy, provavelmente querendo manter a conversa breve, simplesmente responderam que não sabiam. Eles seguiram caminhos diferentes, e Betty, Junho e Maria Emma saíram animadas. George e Amy terminaram de pastar a vaca e voltaram para casa ao pôr do sol. Naquela noite, na casa de um vizinho, a família soube de uma notícia que circulava em Alcalu. 2 meninas, Betty June Binnicker e Maria Emma Thames, não tinham voltado para casa naquela noite e as pessoas estavam procurando por elas. George Jr. disse ao pai que ele e Amy viram as meninas à tarde. Ele relatou a interação e George Sr. considerou isso útil para a busca. Explorar era um passatempo comum para os jovens moradores de Alcalu, mas as meninas sabiam a hora que precisavam estar em casa e quando não voltaram. Houve pânico e iniciou-se uma busca.
Moradores da cidade, policiais e voluntários vasculharam os bosques, campos e pântanos próximos, refazendo os possíveis passos das meninas. À noite, lanternas iluminaram a paisagem rural, criando sombras assustadoras durante as buscas. A cidade tranquila, onde nada acontecia, foi subitamente tomada pelo medo e incerteza. Ainda havia esperança ao nascer do sol no sábado. As garotas certamente inventariam uma história estranha, mas inofensiva, sobre o ocorrido. Talvez elas só tenham se perdido em uma parte desconhecida da floresta e não acharam o caminho antes de escurecer, por volta das 7 da manhã. Um grupo de homens que buscava no lado negro da cidade fez uma descoberta sombria. Um deles havia notado pegadas tênues, pequenas e delicadas no solo macio e lamacento, pegadas que sem dúvida pertenciam a uma criança. Os homens seguiram, analisando melhor a área. Um deles achou um par de tesouras na terra e sabiam que Betty June levava tesouras para cortar as maypops. Enquanto avançavam para uma parte negligenciada do terreno, perto de uma vala encharcada, algo mais chamou a atenção deles, uma bicicleta mal visível sob o matagal emaranhado. Ao se aproximarem, notaram que havia mais do que a bicicleta na água. Deitadas de costas, estavam duas meninas que os homens logo reconheceram como as desaparecidas Betty June Bineker e Mary Emma Thames. Um dos homens pulou para dentro da vala, rezando contra todas as probabilidades para que as meninas ainda estivessem vivas. Mas assim que sua mão tocou a pele fria da primeira menina, essa esperança foi destruída. As duas estavam mortas. Seus corpos mostravam sinais de violência e graves traumas na cabeça causados por objeto contundente. Os corpos foram levados ao Dr. Ashbury Cecil Bozard para exame após sua avaliação. Vieram à tona as trágicas circunstâncias da morte das meninas. Mary Emma tinha um corte irregular acima da sobrancelha, além de uma lesão significativa na cabeça que acabou levando à sua morte. No caso de Betty June, os golpes foram concentrados na parte de trás da cabeça. Dr. Bozard disse que nunca tinha visto um trauma desse nível. Na casa dos Stinneys, George Jr. e seu meio-irmão Johnny passavam um tempo juntos antes de Johnny ir para o serviço militar. No quintal da frente, Amy se divertia com um grupo de pintinhos que havia acabado de nascer. Seu irmão Charles e sua irmã Catherine estavam fora, assim como seus pais, mas essa era uma boa maneira de passar o tempo, tão concentrada no que estava fazendo. Amy não notou os dois carros passando antes de perceber que pararam ao lado de sua casa e um grupo de homens brancos desceu. Vestidos de uniforme, pareciam saber quem buscavam e entraram direto na casa dos Stinney pela porta dos fundos. Amy percebeu algo errado e correu para o galinheiro, escondendo-se entre as galinhas. Ela viu os homens levarem seus irmãos, George e Johnny, algemados. Ela viu George Jr. ser colocado em um carro e Johnny em outro. A situação piorou rapidamente. Sr. George Stinney Sr., um linchamento ao Kalu. Quando surgiram rumores de linchamento, ele e sua esposa deixaram a cidade com os 3 filhos, buscando refúgio na casa de um parente em Pinewoods, a 30 quilômetros de Al-Kalu. Donna Stinney chorou durante a viagem. Naquela noite, Johnny foi solto e deixado na estrada para voltar para casa. Enquanto isso, George foi interrogado sozinho, sem família ou advogado. Clarendon foi interrogado pelo delegado adjunto H.S. Newman e por S.J. Pratt, do gabinete do governador. Outros policiais vasculharam a casa de Stinney, mas não acharam evidências. Após 1 hora interrogando George, o xerife Newman disse que o garoto confessou o duplo assassinato, mas não tinha como provar. Nenhuma transcrição da suposta confissão existe e não há prova ou evidência ligando ele ao crime. George Stinney, de 14 anos, foi mantido sob custódia enquanto o escritório do xerife organizava um inquérito do legista. O inquérito, realizado em 9 de março, apresentou as mesmas inconsistências desde a prisão. Sr. George Burke, do grupo que encontrou as meninas, foi chefe do júri. Isso foi muito estranho, já que ele deveria ter sido chamado apenas como testemunha em um possível julgamento, mas certamente não para o papel de chefe do júri. A investigação foi breve e o júri logo recomendou que o promotor encaminhasse as acusações contra George Stinney a um grande júri.
De forma bizarra, George Buck participou novamente, agora como membro do grande júri. Antes do julgamento, sua mãe pôde visitá-lo brevemente. No encontro emocionante, o garoto chorando admitiu estar assustado e negou ter cometido o crime do qual era acusado. Mas o processo legal avançou rapidamente. Um pedido especial para agilizar o julgamento foi concedido e logo depois a seleção do júri foi concluída. 31 dias após ser preso, George Stinney, de 14 anos, estava sozinho no tribunal do condado de Clarendon, diante do juiz, sem família ou apoio. George foi representado por Charles Plowden, advogado nomeado pelo tribunal, mas ele não atuava na defesa criminal. Ele era um comissário de impostos com aspirações políticas, buscando se eleger para um cargo local. A promotoria apresentou o caso brevemente. Além do depoimento de 3 policiais, eles chamaram apenas mais 3 testemunhas. O reverendo Francis Batson, que havia descoberto os corpos das meninas. A promotoria apresentou 2 versões conflitantes da confissão de George. Em uma versão, disseram que George alegou ter matado as meninas em legítima defesa após ser atacado ao tentar ajudar uma delas a sair de uma vala. Na outra versão, ele supostamente confessou ter seguido as meninas, atacado Mary Emma primeiro e depois voltado sua atenção para Betty Dune. Quando chegou a vez do Sr. Plowden se defender, ele não fez esforço algum. Ele não contestou a confissão de George, nem questionou a falta de provas ou a rapidez do processo, tampouco a falha da polícia em investigar outros suspeitos. O Sr. Plowden ficou em silêncio e não chamou testemunhas, nem a irmã de George, que poderia ter dado um álibi para ele nos assassinatos. Amy, na verdade, nunca foi interrogada pelos detetives. Todo o julgamento durou apenas 2 horas e meia, e quando o júri, composto apenas por brancos, foi enviado para deliberar, levou menos de 10 minutos, antes de retornar com o veredito. George Stinney Jr. foi condenado pelos assassinatos de Betty Dune e Mary Emma e sentenciado à morte pelo juiz Philip H. Stoll. A família de George pediu clemência ao governador Olinde Johnson, mas não teve sucesso. Igrejas e a NAACP também recorreram. Ativistas lembraram que, um mês antes, um menino branco de Parris Island, Carolina do Sul, Ernest Edmund Feltwell, confessou homicídio em 2º grau nos tribunais distritais dos Estados Unidos. Ele foi acusado do assassinato de uma menina de 8 anos em dezembro de 1943 em Columbia, capital da Carolina do Sul. No julgamento, ele disse que a morte foi acidental e sem intenção de matar a menina. A promotoria afirmou que o garoto matou a jovem ao tentar agredi-la. Pouco antes de apresentar sua declaração, Ernesto Feltwell assinou uma confissão na presença de seus advogados nomeados pelo tribunal. No início, ele declarou inocência, mas depois sua defesa informou ao tribunal que ele mudou para culpado por homicídio em 2º grau. Na sentença, o juiz J. Cable, responsável pela contenção, explicou que instituições modernas visam a reabilitação, assegurando ao garoto que ele não seria colocado com criminosos perigosos e que teria a oportunidade de aprender uma profissão, um juiz de ofício. Warren disse que Ernest Feltwell pode pedir liberdade condicional após cumprir 1/3 da pena, se tiver boa conduta. Claro, isso foi bem diferente do tratamento dado ao jovem George Stinney. Todos os recursos foram negados, e os pais de George só puderam visitá-lo uma vez antes da execução. Às 3 da tarde de sexta-feira, 16 de junho de 1944, menos de 4 meses após o crime, George Stinney Jr., de 14 anos, foi executado. Foi tão horrível quanto você imagina. George era pequeno para a idade e não cabia direito na cadeira elétrica. Para resolver, usaram uma Bíblia como apoio no assento. Depois de ter braços, pernas e corpo amarrados, perguntaram a George se queria dizer algo. Ele respondeu educadamente: "Não, senhor." Uma correia foi posta em sua boca e uma lágrima escorreu. A máscara foi colocada em seu rosto, mesmo sendo grande demais. Após ser executado, George Stinney, de 14 anos, foi enterrado sem identificação no cemitério da Igreja Batista Calvary, condado de Lee. A execução teve destaque nacional e causou indignação, mas nada foi feito. Com o tempo, o público e os jornais passaram a focar em outros eventos e notícias, especialmente com muitos soldados americanos na Segunda Guerra Mundial.
O caso de George Stinney Jr. foi esquecido e sua família ficou décadas em silêncio, longe dos holofotes. George Sênior faleceu em 65, aos 63 anos, enquanto a Sra. Stinney faleceu em 89, tendo vivido até os seus 80 anos. No aniversário de 50 anos da execução do irmão, Catarina, irmã de George Stinney Jr., deu entrevista e revelou isso. Ele escreveu à família da prisão, garantindo sua inocência, o que ninguém duvidou. Em 2013, a família sentiu que era hora de tomar medidas legais. Eles pediram a revisão do caso, alegando que George não teve julgamento justo, sua confissão foi coagida e faltavam provas para condená-lo. Os advogados da Carolina do Sul, Stephen Mackenzie e Matthews Burgess, pediram novo julgamento no condado de Clarendon. O pedido foi aceito e na audiência todas as provas foram apresentadas. Amy, irmã de George, pôde testemunhar por ele. Em dezembro, a juíza Carmen Mullen, do 14º Circuito, anulou a condenação de George Stinney Jr., alegando violação de seu direito a um julgamento justo. Essa decisão não afirmava a inocência de George, mas anulou sua condenação, destacando as graves falhas do julgamento original. Foi uma decisão simbólica, não era algo que pudesse desfazer o dano causado todos aqueles anos atrás. Foi uma forma da família de George encerrar esse capítulo e começar a curar antigas feridas. Parentes de George Stinney e defensores dos direitos civis comemoraram a anulação de sua condenação. Parentes de Beth Bineker e Maria Thames ficaram desapontados e mantiveram a convicção da culpa do jovem, mesmo diante da controvérsia sobre sua execução. A jovem sobrinha de Beth Bineker disse que a família investigou o caso e criticou o público por desconhecer toda a verdade. Ela citou um policial que disse para não duvidar da culpa de George Stinney. Outro parente admitiu que o julgamento foi injusto e que o jovem não merecia ser executado, mas continuava achando-o culpado. Após a execução de George em 16 de junho de 1944, surgiram alegações sobre outros possíveis suspeitos no caso. Inclui uma suposta confissão de leito de morte de um membro de família influente. No entanto, nenhuma dessas confissões jamais foi oficialmente reconhecida e nenhum outro suspeito jamais foi devidamente investigado. Em 2014, um memorial a George Stinney foi erguido em Alcalú. Está escrito: condenado injustamente, executado ilegalmente pela Carolina do Sul, condenação anulada por ordem judicial. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como sempre, deixem comentários ou sugestões e espero vê-los no próximo Briefcase.